Se você vem acompanhando meus vídeos, então provavelmente já sabe que a fossilização é algo bem importante e também extremamente rara. E caso você precise de um lembrete rápido, acredita-se que menos de 1% de todos os animais mortos passem por esse processo. Portanto, não é exagero chamar qualquer fóssil de raro e único. No entanto, como tudo na vida, existem níveis para isso. E isso me faz pensar. Quais seriam exatamente os fósseis ou achados paleontológicos mais raros entre os mais raros que já descobrimos até agora? E aparentemente isso é meio difícil de responder, porque eu logo percebi que é praticamente impossível afirmar isso com certeza, considerando que o que definiria o mais raro é algo bem subjetivo. Mas na minha árdua pesquisa, acabei encontrando algumas descobertas que se destacaram mais do que outras. Algumas delas, inclusive, eu sinceramente achei que fossem falsas à primeira vista. Isso inclui uma imagem que, quando eu vi pela primeira vez, achei que fosse um monstro da mitologia grega, quando na verdade era um desenho científico. Quero dizer, olha isso. À primeira vista, você pode achar que está olhando para uma hidra recém-nascida, ou algum tipo de kaiju perdido no tempo. Mas isso é, na verdade, uma criatura real. E não é nada alienígena, e sim um animal terrestre que viveu há muito tempo em uma galáxia nem tão distante assim, o Hyphalosaurus, que significa lagarto submerso. Eles surgiram durante o início do período Cretáceo e eram, digamos assim, um grupo bem peculiar. E não por terem duas cabeças, já que esse detalhe é justamente o que torna esse espécime tão raro. Esse indivíduo é policéfalo, ou seja, possuía mais de um cérebro pensante, e neste caso também tinha 2 pescoços. Essa descoberta impressionante foi feita em 2006 pela Royal Society do Reino Unido dentro da China. E era tão incomum que os paleontólogos inicialmente pensaram que se tratavam de 2 espécimes separados e que simplesmente estava faltando o segundo corpo. No entanto, os restos estavam bem preservados o suficiente para que após uma análise completa não restasse dúvida alguma. Tratava-se de um réptil de 2 cabeças. Isso torna também o exemplo mais antigo de policefalia já registrado e o único caso conhecido em que um indivíduo assim foi fossilizado, sendo literalmente único. Quando a notícia da descoberta veio a público, naturalmente houve bastante repercussão e também alguma confusão. Afinal, chegou a ser divulgado como um dinossauro de 2 cabeças. Mas para decepção dos mais sensacionalistas, o Hyphalosaurus não era um lagarto terrível. Na verdade, ele era um membro aquático dos antigos Coristodera, uma ordem hoje extinta de diápsidos que se espalhou no meio do Mesozoico até o Cenozoico mais recente. Esse grupo incluía espécimes como o Champsosaurus, bem conhecido por ter vivido ao lado do T-Rex. E no geral, esse grupo variava bastante em aparência e tamanho. O Hyphalosaurus especificamente lembrava um pouco um plesiosauro, embora em versão miniatura. Era um animal pequeno, com adultos totalmente desenvolvidos chegando a cerca de 1 metro de comprimento. Ou seja, felizmente ele recebe o selo de segurança para viajantes do tempo. Você também não precisaria se preocupar em encontrar esse animal com frequência, já que eles eram extremamente adaptados à vida aquática. Viviam praticamente apenas nas partes mais profundas de lagos, onde utilizavam pés com membranas, uma cauda achatada e dentes finos como agulhas para caçar. Sua dieta consistia principalmente de peixes pequenos e invertebrados de corpo mole. Nada muito empolgante, mas extremamente eficiente. E o Hyphalosaurus, na verdade, já forneceu milhares de espécimes para os paleontólogos. Mas claro, apenas este foi encontrado com 2 cabeças. O que é sem dúvida impressionante, mas ao mesmo tempo um pouco triste. Isso porque esse indivíduo não teve realmente uma chance de vida devido à sua condição congênita. E sabemos disso porque o tamanho do corpo do espécime era extremamente pequeno, até mesmo para esse gênero, o que leva à suposição de que ele morreu ainda muito jovem, ou talvez já tenha nascido sem vida. E isso faz sentido, porque sabemos que a policefalia, de modo geral, tende a reduzir bastante a expectativa de vida nos indivíduos afetados. E o que é interessante quando você para pensar é que esse fóssil é claramente reptiliano. E um detalhe interessante é que nos dias atuais, a policefalia costuma ser muito mais comum em répteis do que em mamíferos. E acontece com bastante frequência em cobras e tartarugas, que também são diápsidos. Agora, não se sabe exatamente por que isso ocorre, mas isso leva a uma ideia fascinante, a de que um dinossauro de 2 cabeças também poderia ter existido, já que eles também eram diápsidos. Então, sem dúvida, é uma descoberta rara, e com um tom um tanto triste. Mas olha, isso não chega nem perto do impacto emocional causado por outro achado extremamente raro. Um que mostra praticamente o único caso conhecido de 2 animais pré-históricos abraçados.
E para deixar tudo ainda mais louco, eles nem são da mesma espécie. Tudo começou em 2013, quando uma equipe de paleontólogos trabalhando na porção do início do Triássico da Bacia do Karoo encontrou os restos fossilizados de uma toca. Agora, uma toca antiga por si só já é algo bastante notável e raro, mas havia algo escondido lá dentro. Um Trinaxodon, um tipo de sinodonte carnívoro que sobreviveu à extinção do Permiano e tinha mais ou menos o tamanho de uma raposa. Espécimes dessa espécie já haviam sido encontrados em tocas antes, e talvez por causa disso, não deram muita atenção à sua presença no início, e o Trinaxodon acabou ficando sem ser analisado por um bom tempo. No entanto, por um golpe de sorte, o molde acabou sendo escaneado posteriormente em uma instalação na Europa, e foi aí que encontraram algo que a primeira análise não tinha percebido. Havia outra criatura inteira dentro da toca. E o mais curioso, não era um Trinaxodon, nem qualquer outro sinodonte. Era, na verdade, um anfíbio, o Brumistega. Ele pertencia à ordem Temnospondyli, que surgiu no início do Triássico, e esses animais não eram conhecidos por cavar tocas. Então, o que diabos o Brumistega estava fazendo junto de um Trinaxodon dentro da sua toca? E não apenas ao lado, mas literalmente encostado nele, como duas ervilhas na mesma vagem. No começo, a explicação parecia simples. Isso não era nenhum momento fofo, mas sim uma tentativa de predação interrompida. Só que essa hipótese caiu por terra rapidamente. Nenhum dos dois era a presa típica do outro, e nenhum dos esqueletos mostrava sinais de luta. Ainda assim, durante a análise, foi observado que o anfíbio estava ferido. Ele tinha várias costelas quebradas do lado direito e 2 marcas de mordida no topo do crânio. Mas as evidências sugerem que esses ferimentos aconteceram antes de ele entrar na toca. E hoje, acredita-se que isso tenha sido justamente o que deu início a essa situação tão incomum. A ideia é que, após se ferir, o Brumistega, exausto e com dor, tenha encontrado a toca e decidido entrar em busca de abrigo. Também se acredita que ele tenha escolhido um ambiente subterrâneo por causa do calor intenso e da aridez do início do Triássico. Lá dentro, o Brumistega encontrou o Trinaxodon, que pode ter feito uma de 3 coisas. Primeiro, pode ter tentado expulsar o novo inquilino, mas não conseguiu, e acabou tendo que tolerar os abraços indesejados. Segundo, pode simplesmente ter ignorado o anfíbio e permitido que ele compartilhasse o abrigo. E a terceira e última possibilidade é que o Trinaxodon estivesse em um estado chamado estivação, o que faria bastante sentido, considerando a aridez extrema e sazonal da região. E para quem não conhece, a estivação é basicamente um estado parecido com a hibernação, só que causado pelo calor e pela seca em vez do frio. E estando nesse estado, o Trinaxodon provavelmente nem teria reagido à presença do Brumistega. Mas independentemente do que aconteceu, uma vez lá dentro, os dois acabaram ficando bem juntinhos. A posição em que foram encontrados mostra o anfíbio apoiado sobre o lado direito do Trinaxodon, com os corpos bem pressionados um contra o outro. Infelizmente, porém, essa cena até que adorável terminou em tragédia, porque o fato de terem sido fossilizados juntos significa, evidentemente, que eles morreram juntos. E a hipótese atual é que enquanto descansavam ou cochilavam, uma enchente repentina e massiva atingiu a região. Com isso, a toca foi inundada e os dois foram arremessados contra um dos cantos, se afogando rapidamente. Nada agradável, para dizer o mínimo, e muito triste. Ainda assim, nem todo fóssil precisa ser triste para ser considerado extremamente raro. Às vezes, ele já é extraordinário por si só, com um fator impressionante vindo de a quem aquele fóssil realmente pertenceu. E isso talvez seja melhor exemplificado em um dos espécimes de primata mais raros de todos os tempos, e, na verdade, um dos espécimes humanos mais raros já encontrados. Em 2012, arqueólogos russos estavam escavando a caverna Denisova, localizada nas montanhas Altai, na Sibéria. O local já era conhecido por ser o ponto de descoberta dos denisovanos, um grupo humano extinto que desapareceu há cerca de 30 mil anos, sendo um dos mais recentes a existir. Durante a escavação, os pesquisadores encontraram um único fragmento de um osso longo, que acabou sendo agrupado com quase 2.000 outros fragmentos ósseos mal preservados, todos visualmente pouco impressionantes. Mas com o tempo, alguns desses pedaços passaram por análises mais detalhadas, incluindo testes genéticos. E no caso desse osso longo, foram utilizadas técnicas como a identificação por massa de peptídeos e análise de DNA mitocondrial, e os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Esse espécime, que recebeu o apelido de Denny, acabou se revelando um híbrido humano. Pois é, às vezes a realidade é mais estranha que a ficção. E não era um híbrido qualquer, era na verdade um híbrido de primeira geração, ou seja, metade de 2 espécies humanas diferentes. Até hoje,
Danny é o único exemplo conhecido de um híbrido hominíneo de primeira geração. Isso significa que entre humanos, chimpanzés e bonobos, ele é um caso único. Além disso, esse humano de cerca de 90 mil anos não era uma mistura de Homo sapiens com outra espécie. Na verdade, era a combinação de duas espécies completamente extintas. Os denisovanos, o que faz sentido considerando a caverna, e nossos famosos parentes extintos, ou pelo menos os meus favoritos, os neandertais. Os testes mostraram que a mãe de Danny era uma neandertal, enquanto o pai era um denisovano. Dá para imaginar o impacto dessa descoberta. Foi algo realmente impressionante, com implicações enormes. Isso levou à hipótese de que o cruzamento entre denisovanos e neandertais pode ter acontecido ao longo de vários períodos de contato, que duraram milhares de anos. Também reforça a ideia de que as interações entre diferentes grupos humanos nem sempre eram violentas, como muitas vezes a mídia sugere. Em alguns casos, elas resultavam em descendentes. Outro detalhe interessante sobre Danny é que o genoma da mãe dela era mais semelhante ao de neandertais da Europa Ocidental, encontrados a milhares de quilômetros dali, do que aos neandertais que viviam próximos à caverna. Isso sugere que os neandertais migraram para o leste em várias ondas, onde encontraram e coexistiram com os denisovanos. E como se já não fosse interessante o suficiente, o DNA de Danny também revelou que o pai denisovano dela tinha traços de ancestralidade neandertal, só que bem mais distantes no tempo, com esses vestígios sendo rastreados até mais de 600 gerações antes da vida dele. Ou seja, um ancestral que viveu cerca de 18 mil anos antes. Pode até parecer algo pequeno, mas na verdade isso é enorme, porque essa descoberta representa a primeira evidência fóssil direta de cruzamento entre diferentes espécies humanas. E claro, já existiam muitas outras evidências disso fora de fósseis, principalmente no nosso próprio DNA, que também comprova esse tipo de cruzamento. Mas encontrar essa evidência de forma tão clara em um único indivíduo fossilizado é, no mínimo, algo único. Então dá para dizer que Danny causou um grande impacto tanto em antropólogos quanto em paleontólogos, e provavelmente continuará causando à medida que aprendemos mais sobre ela. No entanto, se eu fosse apostar, diria que não vamos encontrar outros híbridos de primeira geração tão cedo. Mas você não precisa ser literalmente único para ser extraordinário. E isso fica bem evidente quando falamos de dinossauros. Obviamente, eu, e imagino que nós, adoramos esses lagartos terríveis. E ao longo dos anos, eles renderam descobertas incríveis. Mas talvez os achados mais raros envolvendo dinossauros sejam os espécimes conhecidos coletivamente como múmias de dinossauro. O nome é bem direto e descreve perfeitamente o que são. Basicamente, são dinossauros extremamente bem preservados que, apesar de terem milhões de anos, ainda apresentam vestígios de pele cobrindo grandes partes do corpo. Isso faz com que pareçam mais um animal ressecado do que um fóssil. O primeiro desses espécimes excepcionais a ser descoberto foi um grande Edmontosaurus, escavado em 1911, hoje conhecido como AMNH 5060. Ele foi encontrado durante uma escavação em Wyoming e rapidamente virou notícia, já que o corpo estava em condição praticamente perfeita e quase completo. As únicas partes ausentes eram a cauda, os pés traseiros e parte da pelve. A conclusão foi que causas naturais ou talvez desidratação levaram à morte desse animal impressionante. Depois disso, o corpo secou e foi rapidamente soterrado, resultando nesse estado semelhante ao de uma múmia. Isso permitiu aos paleontólogos verem literalmente como era sua pele, que nesse caso era composta por escamas não sobrepostas chamadas tubérculos, em duas variações diferentes. A pele também chamou atenção por ser surpreendentemente fina e delicada, especialmente considerando o tamanho do Edmontosaurus. Mas o que realmente impressionou não foi só a pele. Muito mais do que isso foi preservado. Os dentes e as mãos estavam intactos, as narinas também foram preservadas, e até centenas de tendões ainda podiam ser vistos ao longo do corpo, algo inédito na paleontologia. E ainda assim, desde então, essa múmia acabou sendo superada por espécimes ainda mais bem preservados. Um exemplo é um Brachylophosaurus apelidado de Leonardo. O corpo dele ainda estava cerca de 90% coberto por pele, e apresenta até os contornos dos músculos preservados, fazendo parecer que ele morreu no ano passado e não há 77 milhões de anos. Além disso, Leonardo também preservou partes do bico queratinoso, uma crista e até restos de sua última refeição, que, convenhamos, não era das mais empolgantes, basicamente material vegetal. Mas dentro dessas plantas havia algo um pouco mais interessante e que já foi vivo: vermes. Uma delícia. Só que infelizmente para Léo, esses bichinhos não eram um lanchinho saboroso, mas sim parasitas que o infectaram. Nada bom.
E além do Léo, temos também o famoso espécime de Borealopelta, que poderia facilmente passar por um animal dormindo em vez de um fóssil. Esse anquilossauro do início do Cretáceo foi encontrado em Alberta, no Canadá, dentro de uma mina de areias betuminosas em 2017. E, curiosamente, apesar de ser um dos dinossauros mais bem preservados de todos os tempos, ele foi identificado de forma errada por um breve momento. Isso porque, até então, nenhum animal terrestre havia sido encontrado nesse tipo de depósito. Então, inicialmente, pensaram que fosse um plesiosauro ou algum outro réptil marinho. Mas depois de uma análise rápida, ficou bem claro que se tratava de um anquilossauro, e um quase completo, inclusive. Devido ao seu estado impressionante, o fóssil foi imediatamente considerado ouro paleontológico, antes mesmo de ser totalmente removido. Isso não foi uma tarefa simples, na verdade, foi um desafio por si só. A múmia estava localizada em uma parte elevada da rocha e era bastante grande, medindo cerca de 5,5 metros e pesando bem mais de 1 tonelada. Então, não chega a surpreender que, infelizmente, um desastre ocorreu durante a escavação. A estrutura de proteção cedeu, fazendo com que o espécime caísse diretamente no chão. E é justamente por isso que ele apresenta aquelas grandes rachaduras ao longo do corpo. Ainda assim, com muito trabalho, esforço e talvez até um pouco de fita adesiva, ele conseguiu ser remontado. E isso acabou nos proporcionando uma das exibições de dinossauro mais espetaculares de todos os tempos. Entre as características mais marcantes desse espécime estão a pele preservada, a armadura, a posição real dos espinhos e até o conteúdo do estômago, que nesse caso incluía samambaias, caules, madeira e, curiosamente, um pouco de carvão. Mas felizmente, sem vermes. Além disso, algo que torna esse espécime ainda mais único é que ele é a única múmia de dinossauro em que melanossomos foram preservados. Isso nos dá uma janela para entender qual poderia ter sido sua coloração. E os testes indicam que os adultos provavelmente tinham tons de pele avermelhados, puxando para o rosado quando vivos. E se eu fosse esse Borealopelta, eu ficaria muito orgulhoso de estar em exibição, porque, sinceramente, olha isso, é impressionante. Mas não sei se posso dizer o mesmo sobre outro fóssil, digamos, excepcional, que registrou 2 animais pré-históricos em uma situação bem comprometedora. Para ser direto, estou falando de um fóssil que preservou animais no ato de acasalamento, e é o único caso na história de 2 vertebrados fossilizados dessa forma. Sim, pode parecer difícil de acreditar, mas entre mamíferos, répteis, peixes e outros, existe apenas um único fóssil mostrando acasalamento direto. E os envolvidos? Tartarugas, de todos os animais possíveis. Mas não são tartarugas como as que você encontra hoje na praia. O espécime em questão pertence ao gênero extinto Eleocheles, que viveu durante os períodos Eoceno e Mioceno em vários continentes. E um detalhe interessante, a família a qual ele pertence é a antiga Caretochelidae, que ainda existe hoje, representada por apenas um membro vivo, a tartaruga de nariz de porco, encontrada na Austrália e em Papua Nova Guiné. E vale lembrar, ela está ameaçada. Voltando aos nossos fósseis, no início da década de 2010, esse espécime foi coletado em Messel, na Alemanha. E embora outros exemplares da mesma espécie já tenham sido encontrados nesse local, esse era completamente diferente de tudo já visto. Isso porque consistia em 2 indivíduos distintos, entrelaçados e voltados em direções opostas. Bem comportado até demais, você poderia pensar. Afinal, em humanos, virar as costas para alguém é como dar um gelo, mas em tartarugas, isso é amor puro. Quero dizer, na verdade, não exatamente, mas pelo visto, esses 2 eram um pouco fora do padrão. E sabemos que não se tratava apenas de uma briga ou disputa territorial, porque as caudas estavam perfeitamente alinhadas da forma como se espera em tartarugas durante o acasalamento. E para reforçar ainda mais, análises detalhadas das diferenças de tamanho entre os 2 fósseis, além de certas características anatômicas, indicaram claramente que se tratava de um macho e uma fêmea. Então, o que deu errado com esse casal de pombinhos? Ou melhor, esse casal de tartarugas? Bom, tudo indica que o problema foi o lugar escolhido. Eles decidiram acasalar em um lago vulcânico tropical quente, localizado dentro de uma cratera. Uma escolha ousada, no mínimo, e que acabou custando muito caro. Agora, você pode estar pensando, eles não teriam entrado voluntariamente em águas perigosas. E você estaria certo. Provavelmente a camada superficial do lago era segura. O problema estava mais embaixo. Em regiões mais profundas, havia gases tóxicos e outras substâncias perigosas sendo liberadas pelo vulcão. E aqui vai um detalhe importante. Acasalar na água por muito tempo é extremamente cansativo, especialmente para tartarugas.
e acredita-se que após ficarem suficientemente exaustos, o casal afundou cerca de 10 metros abaixo da superfície, se expondo a esses gases perigosos. E aí está o problema. Embora não respirem debaixo d'água, essas tartarugas pertencem a uma família com pele extremamente porosa, tão porosa que consegue absorver oxigênio diretamente através dela. Ou seja, mesmo que conseguissem prender a respiração, elas não podiam fechar a pele. E com isso, as substâncias tóxicas entraram rapidamente, levando os dois à morte. Depois disso, eles afundaram no sedimento vulcânico e permaneceram ali por 47 milhões de anos, abraçados como um só. E isso sim é um relacionamento longo. E como mencionado, esse é o único caso desse tipo entre vertebrados. Já entre insetos e outros invertebrados, eles têm, digamos, uma certa vantagem. Porque, embora ainda seja raro, existem vários exemplos de fossilização durante o ato. Muitos desses casos envolvem insetos presos em âmbar, mas também incluem trilobitas. E se você tiver curiosidade sobre outros espécimes insanos preservados em âmbar, dá uma olhada no vídeo que eu fiz recentemente sobre isso. Mas de qualquer forma, acho que a lição aqui é: sempre tome cuidado com o que você está fazendo, porque você nunca sabe se pode acabar sendo fossilizado, nem quando, nem como isso pode acontecer. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo aqui no Zoológico Extinto.